Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a destravarem o próximo nível do seu negócio e da sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou o Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro. Sejam todos muito bem-vindos a um episódio extremamente produtivo e eficiente. Esse vai ser o episódio mais produtivo da história desse podcast. Vamos ver um desafio? Vamos ver o episódio mais curto que a gente já gravou e vamos lutar pra gente entregar o máximo de valor pra esse povo? Tão profundo quanto todos os outros. Isso. Vamos Bora. provar fazendo nessa Aí. jossa. Vai lá. Eric, Manda. qual que é a diferença de estar ocupado e de ser produtivo? Show. Primeiro que a mentalidade nossa aqui no Brasil, a gente tende a medir as coisas por unidades de medidas equivocadas. Quais são as unidades de medida equivocadas? Explico, e talvez você esteja medindo a tua performance, a performance da tua equipe por essas unidades de medida. Primeiro, esforço. Quem disse que o mais esforçado é o melhor? Ah, eu tô ralando, você tem que ver de onde eu vim, aonde eu cheguei. Cara, você vê E esses... a galera aplaude, Aplaude né, cara? vê esses programas de competição de artista, de cantor, de dançarino. Cara, não necessariamente quem ganha mais é quem gera o maior resultado, quem tem mais técnica, quem emociona mais na hora do canto. Muitas vezes é quem saiu de uma situação mais ralada e sofrida que é aplaudido. Eu acho admirável gente que sai de uma situação sofrida e dá a volta. Hiper admirável. Admiro pra caceta. A única coisa é que, dependendo do critério que eu vou medir, não deve ser o critério número 1. Se eu tô medindo uma competição de canto, o critério número 1 é durante o canto. Ah, mas o cara saiu lá da favela e deu a volta por cima. Da hora, deixa ainda mais bonito. Mas na hora do canto é o canto. O jurado tem que avaliar o canto, a performance. Esse fundo de cena fica como fundo de cena. Esforço é uma unidade de medida equivocada pra caceta de saber se eu tô sendo produtivo ou eficiente. Segunda unidade de medida perigosa, volume de trabalho, o quanto eu tô ocupado. No Brasil a gente adora falar, né? Ah, eu tô trabalhando tanto, 12 horas, 14 horas. Tem essa porcaria dessa cultura que tá aí no inconsciente coletivo, que é um ódio à exaustão. Olha que bonito, eu tô cansado. Nossa, eu tô de saco cheio, eu tô estressado. Tô na correria. Quem nunca mandou uma mensagem e falou, eu tô correndo tanto e não tava correndo. Ou não tava correndo tanto daquele jeito. Então é uma ilusão, cara. Se você tá correndo tanto e não tem tempo pra nada, então abre o teu celular e dá uma olhadinha quantas horas você gastou em rede social. Eu duvido que foram horas bem produtivas. Na rede social, no próprio celular, vendo meia dúzia de coisa. Então, não necessariamente tempo de ocupação significa ser produtivo. Não necessariamente unidade de medida de esforço significa ser produtivo. Produtivo tem que medir em resultado final. Eu, antes de trabalhar com a mente humana, né? Pesquisador da mente humana, mente inconsciente, programação neurolinguística, eu trabalhava com logística reversa, enfim, e trabalhava num grande grupo espanhol sediado em Barcelona. Tinha 19 unidades em 19 países, mas a matriz era em Barcelona. E lá em Barcelona, na época do verão, os caras saíam mais cedo para trabalhar. Tinha época que eles entravam um pouquinho mais cedo, saíam mais cedo. Tinha época que o pessoal dava até de presente e saía um pouquinho mais cedo. Olha que doideira. Por quê? Porque no verão o dia estava mais longo. Algumas regiões na Europa, cara, eu acabei de vir de lá. 8h30 da noite tá claro. Tem época e regiões que 10 horas da noite tá claro, né? E, cara, Barcelona tá no sul ali da Espanha. É muito bonito ali. Você tem um mar um pouquinho mais quente do que alguns outros cantos da Europa. As praias são muito bonitas. O estilo de vida do catalão ali, a rapaziada de Barcelona, é bem de ir pra praia, eles gostam da natureza. O europeu, em geral, tem um tanto disso, né? Esse bom vivant, né? Tem um tanto disso também, né? Não todo mundo, mas também tem lá. E os caras saíam mais cedo pra ir pra praia. Aí a gente aqui no Brasil achava um absurdo, né? Vida boa, mordomia do caceta e tal. E eu vou te dizer uma coisa. Os caras, quando trabalhavam menos horas, quando ganhavam as bonificações, 6 horas de trabalho do catalão equivalia, meu amigo, a umas 10 horas da nossa equipe aqui no Brasil. Eu olhava e falava, cara, esses caras estão humilhando a gente. Eles não são vagabundos. Eles são os cretinos de estar humilhando a gente desse jeito. Em 6 horas, a equipe deles está produzindo mais do que a nossa equipe em 10, 12 horas. A gente estava lá fazendo hora extra, arrebentando e com orgulho de estar fazendo hora extra. Cara, ali eu aprendi com um espanhol que trabalhava com a gente, um catalão. Ele virou pra gente e falou assim, você deveria ter vergonha de estar fazendo tanta hora extra. Uou. Você deveria ter vergonha de estar colocando tanto tempo pra produzir este resultado. Cara, mas Ele olha fez como me isso sentir tão incompetente, cara. Ele falou, cada vez que você faz hora extra, eu vejo orgulho em você. Fala, nossa, eu tô trabalhando, tô saindo da empresa 10h30 da noite.
sofrido, o mártir. Ele olhava e falava, você tá caindo no meu conceito. Jura? Se a gente pegar, né, pensando sobre hora extra, só pela própria palavra, né, Eric? Cara, Por quê, já, né? já traz um lance aí, né? Exatamente. Mas, Eric, dá Unidade de medida dos caras é resultado, irmão. Resultado. É resultado e acabou. E assim, quanto menos esforço eu tiver que gastar pra produzir aquele resultado, quanto menos homem-hora eu tiver que produzir pra produzir aquele resultado, melhor. Eles querem saber de eficiência, de resultado. A gente não mede eficiência e resultado via de regra. A gente mede esforço. Ah, não, eu tenho as métricas. Mas a sensação inconsciente que nós temos é isso. Um monte de gente fala, funcionário comprometido é o primeiro a chegar, o último a sair. É comprometido ou é improdutivo? Dá pra dizer, Eric, que talvez a gente tá auto-justificando o nosso não resultado e por isso a gente faz isso de certa forma por esforço? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, a pessoa que eu mais valorizo hoje em dia é quem produz mais resultado com menos esforço. Por que eu produzo isso? Por que eu valorizo isso hoje em dia? Porque eu sei que essa pessoa, ela encontrou o melhor jeito de fazer. Tinha um amigo meu, ele falava assim, também estrangeiro, com quem eu aprendi muita coisa de comportamento em empresa, né? Isso antes de eu enveredar pelo universo da neurolinguística. Ele falava assim, cara, sabe quem geralmente tem as respostas do jeito mais otimizado de desenvolver um processo? É quem não gosta de fazer aquilo. Por exemplo, não é uma regra, mas é uma alternativa interessante que ele traz. Você que está nos ouvindo aí, você gostaria de saber um jeito de que você consiga extrair o melhor dos processos sem que saia da sua cabeça? Pergunta pro preguiçoso. Exatamente isso. Ele fala, cara, pede pro cara que ele detesta fazer aquele trabalho, pede pro preguiçoso fazer aquele negócio. Só que assim, fica de olho para ver se ele não vai burlar o esquema, se ele não vai fazer de qualquer jeito. Ele tem que fazer bem feito e ele não gosta de fazer aquilo que você vai dar para ele fazer. Pode apostar. Ele vai buscar com todas as forças dele o jeito de se livrar mais rápido daquilo. Ele vai encontrar eficiência naquilo. Porque às vezes aquele cara que gosta muito de fazer aquilo, ele demora muito, ele se perde muito no processo, porque ele tá lá no processo e tal. Então tem que tomar cuidado com isso. Lógico, não é regra, né? Mas era um negócio interessante. Eu nunca tinha pensado desse jeito, até esse amigo meu falar. E faz sentido. Porque esse cara, ele vai estar doido para fazer o melhor, desde que você faça o pacto que tem um mínimo de exigência, no mínimo de tempo. O melhor no mínimo de tempo, gastando o mínimo de recurso, se chama eficiência e produtividade, caceta. Se o cara, ele tá marcando, ele está orgulhoso do esforço, ele não tá marcando eficiência. E aí depois, o cara que ele faz mais em menos tempo, gastando menos recurso, é o cara que você pode dar mais coisa para ele fazer mais. Aí o preguiçoso já não vai ser tão útil mais. Ô, Eric, tem uma questão que tá me pegando aqui, e eu acho que isso vale a pena a gente chafurdar, né? Uhum. O cara, às vezes, ele não tem a consequência, porque ele não consegue perceber o futuro agora no presente, né? Uhum. Dos impactos negativos dessa ausência, dessa falta, em várias outras áreas, em vários outros contextos. E tá me vindo aqui na cabeça o filme Clique, né? Que é um cara que se dedicou... Tem um lance de passar pra frente, perder fase da vida, mas muito dedicado, com um esforço absurdo por aquilo que ele imaginava que seria resultado, né? Uhum. E às vezes a galera não se percebe ou não percebe o tamanho de impacto que pode ter por ele estar tanto no esforço e imaginando que o esforço vai fazer a diferença. O que você percebe de impacto que a pessoa pode ter, Eric? Cara, é uma coisa facilmente incongruente e insustentável. Vamos entregar uma peça de ouro aqui pra galera que ouve a gente. O nosso inconsciente tem muitas partes. Então existe aquela parte no nosso inconsciente, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho dupla personalidade. Não, meu velho, você tá percebendo pouco. Eu não entendo, fulano um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro jeito. Então, provavelmente no outro dia tá de outro jeito, no outro dia tá de outro jeito, e no meio do dia passa por mais umas 15 formas diferentes de viver. E o que são cada uma dessas formas? São partes nossas. E o que cada uma dessas partes tem? Ela tem como função ser guardiã de um ganho, de um benefício para o nosso sistema funcionar bem. Então, por exemplo, eu tenho uma parte que quer que a minha saúde esteja bem. Eu tenho uma outra parte que quer que meu casamento esteja bem. Eu tenho outra parte que quer que eu seja um bom pai. Tem outra parte que quer gravar esse conteúdo pra galera. Tem outra parte que quer estar em casa. Tem outra parte que quer... Tem partes que têm intenções diferentes. E às vezes essas partes elas podem entrar em conflito entre si.
Eu que sou de Santa Catarina agora, tem uma parte minha que já tá Que já pensando, quer comer, já tá querendo já quer comer. almoçar. É. A minha parte paulista tá falando, tá chegando na hora de almoçar. Bom, os caras estão vendo isso aqui de noite, falam, mas almoçar ou jantar? Agora à noite? Não, é que essa aqui tá gravado, queridos. Então, assim, eu tenho uma parte, nós temos várias partes. Se eu fico só gastando energia e tempo numa parte só, vai dar pau. Por isso que tem um funcionário, o líder, o funcionário, o colaborador, o empresário. Eu estava entrevistando alguns empresários agora no evento que a gente fez essa semana passada. E o cara tava dizendo assim, cara, para montar um negócio, eu só trabalhava, Eric. Eu só trabalhava. Aí eu falei, qual foi o conflito que você teve em outras áreas da tua vida durante esse período? Alguma coisa, algum SOS rolou aí dentro. Que SOS foi esse? Aí um cara falou, eu tive burnout. Um empresário está montando um negócio grande. Ele falou, a transição de 8 funcionários para 80 já foi difícil. De 80 para 400 foi muito difícil. Eu tive burnout, Eric. Eu falei, você? Aí o outro falou assim, eu tive um câncer. O cara tem 42 anos, cara. O cara teve um câncer anos atrás. Então ele teve câncer com, talvez mais ou menos com a minha idade, 30 e altos. Eu falei, caraca, cara, o cara teve um câncer. O outro teve um burnout. E às vezes o outro teve uma separação. Às vezes o outro teve um filho que se perdeu nas drogas e o cara não viu. Cara, eu não sei. Eu sei que nós temos várias partes que estão ali para gerenciar várias áreas da nossa vida que requerem cuidado. Quando eu só boto o meu esforço em trabalhar 12 horas, 15 horas, 8 horas por dia, eu tô dando porrada nessas outras partes. E elas mandam sinal. Existe uma coisa em neurolinguística que a gente chama de sinais. O que é o sinal? É uma sensação que o inconsciente manda. E entre vários tipos de sinais que nós temos no nosso sistema, um dos mais importantes é o sinal de SOS. O sinal de SOS é um alerta. Ele vem assim, tem coisa ali que tá pegando. Por exemplo, amanhã eu vou voltar para casa. E o meu inconsciente já está dizendo, Eric, volte para casa e cuide da sua família e da sua saúde. E como que eu sei disso? Porque eu tô sentindo o sinal vindo. O sinal tá me mandando. Eu quase adoeci no final de semana no meio do treinamento. Eu tinha que fazer toda uma sequência de técnicas de reprogramação para eu me manter em alta performance até o final do treinamento. Mas eu comecei a ter febre no meio do treinamento. Eu comecei a ver um monte de coisa. Hoje, acabamos o treinamento há poucas horas. Estamos gravando esse episódio aqui, poucas horas depois do treinamento. Hoje eu tô zerado. A voz tá um pouquinho rouca, porque é uma maratona vocal. Não pode fazer 36 horas entre sussurros e gritos. Eu tô inteiraço aqui. Vocês não estão vendo um cara cansado. Tem um cara que acabou de passar uma maratona vocal, física, emocional e mental. Todos nós, diga-se de passagem, não é? Então, qual que é o lance? Só que o meu inconsciente gritou. Não veio essa febre no sábado à noite à toa no meio do treinamento. No domingo eu já estava com isso resolvido com as técnicas que nós temos da programação neurolinguística. Mas eu não ignoro esse sinal. Então amanhã eu vou para casa e eu vou cuidar da minha saúde, da minha família, porque eu já estou numa maratona violenta. Semanas fora do Brasil. Cara, começou lá quando a gente fez a formação. 9 dias formando gente em programação neurolinguística. Aliás, pouco antes a gente tinha dado... fuso horário, tinha feito feito o Elo 1, loucura. mano. O Elo 1, 36 horas, de treinamento intenso pra caceta. Quem fez o Elo 1 com a gente, o treinamento de poder emocional, de excelência pessoal e liderança, sabe o que eu tô falando? É intenso pra caraca. Eu saí de lá e a gente foi pra formação em PNL. Aí de lá que a gente foi à formação, 9 dias, 110 horas. Aí eu fui lá e viajei pra Europa pra formar outros treinadores com o John Grinder, mais 8 dias lá com ele. Aí voltei, chegamos no evento da Eduz lá, 4.000 pessoas, o Eric palestrando na plenária, o palco gigantesco, uma puta adrenalina, preparando a palestra, maluco e tal. Aí chegamos já, emendamos pra cá, viajamos Elo 1 de novo e estamos aqui gravando podcast. E ainda vamos fazer mais gravação hoje mais tarde. Cara, o meu inconsciente avisou. Se eu atropelar isso aí, ele vai me derrubar. O que ele vai fazer pra me derrubar? Ele vai me dar uma doença, ele vai me causar um problema no relacionamento amoroso, ele vai me causar um estresse em outras áreas da minha vida, eu vou começar a perder o humor e a paciência com a galera. O inconsciente tá mandando sinal. Cuidado, empresário, empreendedor, líder, senão você atropela esses sinais. O inconsciente falou, ele ainda não me ouviu, ela ainda não me ouviu, eu não me fiz ouvir. O que o sinal vai fazer? Vai aumentar. Vai aumentar, vai paralisar a pessoa, vai aumentar ainda mais, vai virar uma doença psicossomática, vai começar a se estressar com quem não deveria se estressar, vai ter problema no relacionamento, vai ter problema com os filhos, vai começar a gritar com o filho, tem paciência com o filho. Isso tudo, meu querido, é sinal do inconsciente te dizendo, você está perdendo a mão. Você está cuidando de uma única parte do teu inconsciente e nós, outras partes que carregamos outras intenções, estamos sendo ignoradas. A gente vai dar um jeito de ter voz. Sabe como a gente vai dar um jeito de ter voz? Nós vamos aumentar, vamos gritar, vamos paralisar, vamos adoecer, vamos travar, vamos te colocar pra brigar, vamos detonar teu humor, vai acabar com a pessoa. Aí vai ter que frear. Trabalhava 12 horas, vai ter que trabalhar 2. Ou nem trabalhar. Ou nem trabalhar. É que escuta, né? Eu não posso parar.
Mas daí Pode. ficou doente. Aí Pode. tem que E aí? parar. Pode. Aí fica uma semana pra se recuperar. Ou se pode. Vai lá, Tem um livro escrito por Stephen Covey, chama Uhum. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Super Eficazes. bom livro, inclusive. Muito bom livro. E lá ele fala do conceito PCP. P de produção, CP de capacidade de produção, né? Exato. Ou seja, aquilo que você produz e a sua própria capacidade, né? O que você enxerga, Eric, que pode ser feito para aumentar a capacidade de produção, para evitar essa distorção de que olha como eu estou produzindo, então eu sou bom nisso, sabe? Esse desgaste que acontece. Como é que pode se aumentar o CP? Cara, existem duas performances radicalmente diferentes. É quando eu uso a minha mente inconsciente e quando eu não uso a minha mente inconsciente. Por exemplo, olha a quantidade de palavras que a gente já disse nesse podcast. Olha a velocidade que a gente está dizendo. A gente desafiou a galera que esse ia ser o podcast mais rápido da história do inconsciente. Mas já podia cortar aqui. Já podia cortar que já foi, cara. E talvez, se a gente metrificar número de palavras que foram ditas desse podcast, que tá com sei lá quantos minutos, 15 minutos, 13 minutos, não sei quanto que nesse estágio, com outros podcasts aí fora que demoram 1 hora, de conhecimento entregue de fato, isso aqui a gente já falou mais do que muito podcast aí de 2 horas que é só lenga-lenga, bate-papo e... É legal bater papo, é legal uma brincadeira e tal, mas, cara, estamos aqui para entregar conteúdo, para transformar, para ajudar essa rapaziada a se transformar de verdade, para agregar valor. Por quê? Porque eu estou usando minha mente inconsciente e vocês estão usando a mente inconsciente de vocês. Nós não seríamos capazes de elaborar esses raciocínios e nem falar nessa velocidade, nem pensar nessa velocidade se nós estivéssemos escolhendo as palavras conscientemente. A gente falaria mais lento, a gente atuaria mais lento. Eu não quero dizer que tenha que falar sempre rápido. É que nesse contexto a gente se desafiou, apesar que muitas vezes é o meu padrão. A gente se desafiou a fazer isso. Como é que eu posso elaborar esses raciocínios nessa velocidade? Usando o inconsciente. Eric, como especificamente eu uso o inconsciente? Cara, é um trabalho, é um treino. Existem 4 níveis de qualquer conhecimento, qualquer execução, qualquer habilidade que todos nós percorremos. Se você domina como você passa por esses 4 níveis, você rápido se torna muito habilidoso. Você rápido alcança a excelência em qualquer habilidade, qualquer coisa que você tenha que fazer ou aprender. Quais são esses 4 níveis? Cara, é que nem aprender a dirigir. Tem gente que é ruim de roda, tem gente que é ruim de dirigir, tem gente que dirige com uma maestria violenta. E não necessariamente a pessoa que dirige com maestria violenta, ela tem muito mais horas do que a pessoa que dirige mal. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ela usa esse método, ela em muito menos tempo alcança a maestria ou alcança a grande eficiência nisso. Eu tô aprendendo um esporte novo, tô aprendendo o golfe agora. Cara, nas primeiras aulas, a minha velocidade de evolução foi maior do que a média das pessoas. Por que foi maior? Porque eu uso essa métrica dos 4 estágios. Eu entendo essa métrica dos 4 estágios. Quais são esses 4 estágios? Primeiro estágio é o estágio que eu não sei o que eu não sei. É o estágio que a gente chama de incompetência inconsciente. Vamos dar o exemplo de aprender a dirigir. Cara, eu não sei dirigir e eu nem sei que pessoas dirigem. Quando uma pessoa, por exemplo, é muito criancinha, pequenininha, eu ignoro esse negócio. Eu não sei que existe carro, que existe gente dirigindo, nunca percebi isso direito. Então eu sou incompetente, ou seja, eu não tenho habilidade e também nem percebo que eu não tenho habilidade e isso nem me faz falta. Aí eu vou para o segundo estágio, que é o nível que as pessoas estavam quando me ouviam falar. Tem 4 estágios que vai te aumentar. As pessoas não sabiam que existiam esses 4 estágios, aí agora elas sabem que existem 4 estágios. Elas estão no segundo nível, que é uma incompetência consciente. Há poucos segundos, essas pessoas sabiam. Não, as pessoas começaram a saber, cara, existe um mecanismo que o Eric vai explicar para acelerar a minha eficiência e a minha maestria, a minha excelência. Mas eu não sei qual mecanismo é esse, eu não sei quais são esses 4 estágios, eu sei que existem 4 estágios. Então a pessoa tem conhecimento de que existe algo, mas ela ainda não conhece esse algo, não domina esse algo. É quando eu começo a olhar ao redor, por exemplo, dirigindo, e eu vejo que pessoas dirigem, mas eu não tenho habilidade, o conjunto de habilidades que requer desempenhar essa ação. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei. Exatamente. Eu tenho uma incompetência, mas agora eu tô consciente sobre ela. Beleza. Aí quando eu pego a mãe, eu começo a aprender aquele negócio. Eu passo pro terceiro estágio. Aí eu tenho o aprendizado. Só que esse aprendizado ele não é tão bom ainda. O terceiro estágio é a competência consciente. Aprendi a dirigir. Até dirijo, mas não sou muito bom. Não conversa comigo que eu tô dirigindo agora. Abaixa o som pra estacionar. Baixa o som direito. que eu tô dirigindo agora, que eu tenho que manobrar, baixa o som. Então eu consigo fazer, mas eu ainda não sou habilidoso, eu não sou maestro naquilo, não tenho excelência naquilo. Aí quando eu uso ferramentas de aprendizagem acelerada, e sobretudo a programação neurolinguística pode ajudar pra caceta, e a gente pode ajudar pra caceta nisso. Quando eu uso ferramentas de aprendizagem acelerada, entre elas a programação neurolinguística, eu saio do terceiro pro 4º estágio muito rápido. Qual é o 4º estágio? Que é o melhor, que é onde mora a excelência, onde mora a maestria. É a competência inconsciente.
eu faço com o meu inconsciente, eu não faço pensando. Então eu faço com grande velocidade. Eu dirijo muito bem, porque eu dirijo no automático, eu dirijo com grande habilidade. Por exemplo, quando eu tô falando essas coisas que eu tô falando para as pessoas, eu tô falando em competência inconsciente. Se eu fosse escolher as palavras que eu tô dizendo, eu teria que voltar um nível atrás. Competência consciente é lento, é travado, tem muito erro, gasta muita energia. Você se cansa no final do dia. Quando você acaba de aprender habilidade nova, você tá em competência consciente. Você se cansa. Cara, eu não tô cansado. Por quê? Porque eu não tô fazendo esforço consciente. O consciente cansa, o inconsciente não cansa. O inconsciente não precisa de descanso, não precisa dormir. A gente chegar aqui todo formal e ora bem, veja bem. Veja Eric, bem, eu tenho que nós escolher a precisamos palavra, se eu falar escolher. muito bonito Já era, para cara. as pessoas Vai nos ouvirem. cansar, vai dar trabalho. Por quê? Porque não é o natural. Pô, e é mó chato, né? É chato pra caceta. E por que é leve? Porque a gente tá no nosso natural. Porque eu tô em competência inconsciente. Eu tô falando do jeito que eu falo, do jeito que eu ensino, tá livre, entendeu? E chegando Dessa nisso, forma deliciosamente plau! produtiva, nós encerramos mais um episódio do podcast Incompetência inconsciente. Incompetência inconsciente. Muito bom. Se você quiser aprender a ser produtivo assim, tem um link na bio. A gente explica mais. Venha que a gente te ensina esses negócios. Até o próximo episódio. Até lá. Até lá.